Você que acompanhou as discussões até aqui sobre magnetismo, pode se perguntar, ok, eu consigo entender, mas qual é a aplicabilidade, qual é a utilidade desse conhecimento? Então esse vídeo sobre medidores para motores, você consegue entender um pouco da utilidade desse conhecimento. A principal diferença entre um galvanômetro e um motor elétrico é que em um motor elétrico, a corrente é feita para mudar de direção toda vez que a bobina faz meia revolução. O medidor mais simples para detectar a corrente elétrica consiste em uma agulha magnética em um pivô no centro das alças de um fio isolado. Então aqui a gente tem um pivô, ok? Essa agulha fica em equilíbrio. Quando uma corrente elétrica passa pela bobina, ok? As bobinas são os enrolamentos desses fios. Cada looping produz o seu próprio efeito na agulha. Uma corrente muito pequena pode ser detectada por essa agulha. Um instrumento de indicação de corrente sensível, ele vai ser chamado galvanômetro. Então aqui a gente tem um galvanômetro rudimentar. Sobre galvanômetros comuns. Um design mais comum emprega muitos loopings desses fios e, portanto, ele é mais sensível. A bobina ela é montada para movimento e o fio e o ímã ele vai ser mantido de maneira parada ou estacionária. Então quem se move é a bobina. A bobina ela gira contra uma mola. Então, quanto maior a corrente em suas alças, maior vai ser essa deflexão. Tá aqui o exemplo esquemático do que está sendo lido ali no slide anterior, ok? Você tem aqui um ímã em azul, que é fixo, e aqui você tem as bobinas enroladas, que são a parte móvel desse galvanômetro mais simples, ok? Então, um galvanômetro comum consiste em um ímã estacionário e uma bobina de fio móvel. Um multímetro pode funcionar como um amperímetro ou um voltímetro. Então, aqui no centro desse multímetro, você tem um galvanômetro, ok? E a agulha desse galvanômetro vai te indicar leituras de, por exemplo, de amperes ou de volts aqui nas escalas do aparelho, ok? Conforme a corrente elétrica percorre as duas extremidades aqui dessas pontas de prova. Um galvanômetro ele pode ser calibrado para medir corrente em amperes, e aí nós chamamos esse galvanômetro de amperímetro. Ou ele pode ser calibrado para medir o potencial elétrico em volts. E aí, nesse caso, esse galvanômetro nós vamos chamar especificamente de voltímetro. Agora falando sobre esses motores elétricos. Se o projeto do galvanômetro for ligeiramente modificado, você vai obter um motor elétrico. A principal diferença é que no motor elétrico, a corrente elétrica muda de direção toda vez que a bobina faz meia revolução. Depois de ter sido forçado a dar essa meia volta, a corrente inverte o seu sentido e a consequência é que a bobina ela vai ser forçada a continuar outra meia revolução e assim por diante de forma cíclica, produzindo uma rotação contínua. Em um motor de corrente contínua simples, um ímã permanente produz um campo magnético em uma região de um laço ou de um looping retangular de um fio já previamente montado. Então aqui a gente tem o ímã em laranja, fixo, e aqui a gente tem o looping desse fio. O looping pode girar em torno do seu eixo. Esse eixo está indicado pelas linhas tracejadas. Quando uma corrente passa por esse looping, ela flui em direções opostas, nos lados superior e o inferior do looping. Então nessa parte aqui do looping, parte superior, a corrente vai daqui para cá, mas na parte inferior do looping essa corrente está indo no sentido oposto, está vindo dessa extremidade para essa. Então correntes em sentidos opostos fazem surgir aquela força que a gente já discutiu em vídeos anteriores de magnetismo, uma força de deflexão nesse fio, e esse fio ele passa a girar continuamente
proporcionando para a gente o que a gente chama de motor elétrico. Ok? Então esse looping ele é forçado a se mover como se ele fosse um galvanômetro, porque ele é um instrumento sensível à passagem de corrente elétrica e interage com esse campo magnético. A corrente ela é invertida durante a cada meia volta por causa dos contatos elétricos. E segundo, as partes desses fios, as partes do fio que escovam contra os contatos elétricos, elas são chamadas de escovas. Você tem essas escovas sendo trocadas periodicamente em, por exemplo, furadeira, ok? Quando a furadeira vai perdendo a sua rotação, você tem que trocar as escovas, que é a parte que faz o contato elétrico desse motor elétrico. A corrente no looping alterna para que as forças nas regiões superior e inferior não mudem de direção à medida que o looping gira. E, por último, a rotação é contínua enquanto a corrente ela é fornecida, ok? Então lembre-se dessa questão, para você entender a rotação desse motor, a chave está nesse raciocínio, ok? A corrente do looping ela fica alternando para que as forças nas regiões superior e inferior não fiquem alternando e uma força cancele a outra. Então a gente vai ter um looping continuamente girando. Assim que for possível, eu vou fazer um vídeo em que mostra esse motor funcionando de forma dinâmica, porque entender o seu funcionamento apenas com esses textos é bastante complicado. Motores maiores de corrente contínua ou de corrente alternada são feitos substituindo o ímã permanente por um eletroímã energizado pela fonte de energia. Muitos laços ou muitos loopings dos fios são enrolados em torno de um cilindro de ferro. A gente vai chamar isso de armadura, que então gira quando energizado com corrente elétrica. Procura por armadura no Google e você vai ter uma visualização do que é a armadura dos aparelhos eletrodomésticos que tem motores elétricos que giram. Por exemplo, a armadura do liquidificador, a armadura da máquina de furar. Todas essas máquinas que usam motores elétricos têm uma armadura, ok? Agora vamos pensar aqui nessa situação, nessa questão. Como é um galvanômetro semelhante a um motor elétrico simples? E como eles são fundamentalmente diferentes? A resposta para essas duas perguntas ficou assim. Um galvanômetro e um motor são semelhantes, pois ambos empregam bobinas posicionadas em torno de um campo magnético. Quando a corrente passa pelas bobinas, as forças nos fios giram as bobinas. A diferença fundamental é que a rotação máxima da bobina em um galvanômetro é de meia volta, enquanto que em um motor, a bobina, que a gente vai chamar de armadura, gira fazendo muitas voltas completas. Na armadura de um motor, a corrente é feita para mudar de direção a cada meia volta da armadura, para manter o giro contínuo. Agora é a sua vez de responder uma pergunta simples, ok? Qual é a diferença entre um galvanômetro e um motor elétrico, ok? Obrigado por sua atenção até aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.